Oi, turma, bom dia. Mais uma vez aqui para poder explicar para vocês mais um assunto. Me chamo professora Rose, sou professora de Química de vocês e vamos iniciar falando um pouquinho sobre as transformações da matéria, tá bom? Então, o que são as transformações da matéria, gente? Então, transformações da matéria nada mais é do que quando a matéria passa por uma transformação. Então, o que é matéria? Na última aula, eu falei para vocês um pouquinho sobre o que é a matéria. Matéria é tudo que tem massa e tem o quê? Ocupa um lugar no espaço, né? A gente sabe que a massa e o volume também são propriedades gerais da matéria. E essa matéria, pessoal, ela pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser o quê? Gasosa, tá bom? Então, só para a gente relembrar esses conceitos, eu trouxe para vocês alguns exemplos de matéria, onde a gente tem a árvore, o corpo, a gente pega aqui uma parte, né, dessa matéria, e o objeto é o que a gente constrói. Nesse caso, a gente construiu o quê? Uma mesa. Uma mesa de quê? Da matéria, que é a árvore. Tem outros exemplos também, que eu coloquei aqui as pedras, né? Como é que mais aqui? O látex, que tem como objeto as borrachas, o ouro. Percebe que nós temos a matéria, o corpo e o objeto. Então, vamos entender o que a gente quer hoje, que é transformações da matéria. As transformações da matéria, como eu falei para vocês, é qualquer ou é toda alteração que a matéria ela sofre. Então, aqui nós temos um degelo, a gente tem uma chave de fenda enferrujando e a gente tem os fogos de artifício estourando, né? Então, vamos lá. Essa transformação da matéria, ela pode ser o quê? Pode ser tanto física, como também pode ser química. E nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas agora. Presta bem atenção para vocês entenderem. Então, primeiramente, a gente vai entender o que é transformação física. As transformações físicas, pessoal, há uma mudança apenas no estado físico daquela matéria. Professora, não entendi, repete. Então, presta atenção, vem comigo aqui. Quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso, né? São os importantes aí, sólido, líquido e gasoso. Então, quando a gente fala transformação física, só vai haver mudança disso aí. Eu tenho aqui um exemplo, o gelo na sua forma sólida, a água na sua forma sólida, né? Que é o gelo. E ela está acontecendo o quê? Está acontecendo o quê com esse gelo? Ele está derretendo. Então, está passando de sólido para líquido. Aí eu pergunto para você, aqui na parte sólida, deixou de ser água? Na parte líquida, deixou de ser água? Não, né? Então, se não deixou de ser água, houve apenas uma transformação física do estado sólido para o líquido, a gente tem uma transformação do tipo física, tá bom? Então, toda vez que tiver transformação física, não há formação de uma nova substância. Você viu que passou do sólido para o líquido e continua sendo água a mesma coisa, tá bom, gente? Então, temos outro exemplo, que é o quê? Triturar um sal. Eu pego aqui grãos de sal e vou triturar para deixar ele bem pozinho. Largou de ser sal? Não. Então, é uma transformação física. Outro exemplo é o copo, a taça. Eu pego uma taça inteira e começo a quebrar ela em pedaços, partir. Esses pedaços, esses pequenos pedaços, largou de ser vidro? Também não. Então, é uma transformação física. Transformação física, não há nova substância. É só alteração de sólido para líquido, ou líquido para sólido, sólido para gasoso, ou líquido para gasoso. As transformações, o quê? Mudança no estado físico, apenas isso. Tá bom, gente? Agora, observe aqui. Quando a gente fala de transformações químicas, aí agora muda um pouquinho. Porque quando fala química, quer dizer o quê? Já tem uma nova formação de substâncias. Tá? Então, a gente tem aquele material inicial que, com o tempo, com a ação de alguma coisa, começa a formar novas substâncias diferentes. Então, vamos pensar aqui. Ó, o que vai ocorrer que você pode prestar atenção e perceber de mudanças? Nova substância sempre vai existir. Mudança de cor, variação de temperatura, né? Evolução de um gás, vai surgir um gás e um precipitado. Então, essas aqui podem ocorrer. Pode ocorrer outra coisa? Pode sim. O cheiro, né? Pode mudar. Então, quando você percebe que às vezes o tomate, por exemplo, ele começa a estragar, muda o cheiro do tomate, né? A textura muda. Então, o que acontece com aquele cheiro? É uma transformação química. E isso ocorre, gente,
Por quê? Ocorre porque a ação da luz influenciou, o calor influenciou, uma ação mecânica, uma ação de corrente elétrica, a junção de novas substâncias. Então, tudo isso acontece o quê? Vai influenciar para que ocorra uma transformação química. As transformações químicas, gente, elas também são chamadas de reações químicas, que ocorre alguma mudança, ocorrem novas substâncias aí. Então, eu coloquei como exemplo para vocês a maçã, quando ela já começa a apodrecer, né? O bolo, a gente tem um resultado final, uma madeira que ela começa o quê? A queimar, então surge o quê? Transformações químicas, tá? A fotossíntese também é um processo químico, tá bom? E tem muitos exemplos. Então, tem aqui agora alguns exercícios que eu deixei para vocês fazerem na última aula, e eu quero que vocês corrijam no caderno de vocês, tá bom? Então, aí, indique as seguintes transformações. Se são físicas, F. Se são químicas, vamos colocar o quê? Então, fotossíntese, eu acabei de falar, é uma transformação do tipo química. Acender um fósforo. O fósforo ele vai liberar o quê? Um calor, a temperatura muda, então, química. A fusão, pessoal, é o derretimento do chumbo. Então, o chumbo está sólido, passa a ser líquido. Mudou apenas o estado físico, né? Sólido para o líquido. Então, transformação física. Formação da ferrugem no ferro. Você tem um ferro e aí começa a enferrujar ali o ferro. Quer dizer, mudou o quê? Mudou a cor. Então, nesse caso aqui, química. Ferver a água. A água está no seu estado líquido e começa a borbulhar, né? Passando para o estado gasoso, então está fervendo. Então, a gente tem uma transformação física, apenas mudança do estado físico da água aqui. Triturar o papel. Eu tenho um papel, começo a rasgar o papel. Esses pedacinhos de papel, largou de seu papel? Não. Então, também eu tenho uma transformação física. Tá bom? A outra questão diz assim, considere as seguintes tarefas do dia a dia de uma cozinha e indique apenas transformações químicas. Você vai ver. Aquecer uma panela de alumínio. Tem uma panela de alumínio, estou aquecendo. Mudou, gente? Não. Teve alguma mudança? Alguma nova substância? Não. Então, não é química. Acender um fósforo, a gente viu no exercício anterior. Acender um fósforo libera calor, temperatura, então é uma transformação química. Ferver a água. Eu tenho água líquida, passa a ser água a vapor, né? Mudou só o estado físico, então ela não é química. Até agora, apenas o 2. Queimar açúcar para fazer caramelo. Mudou alguma coisa? Mudou. O açúcar mudou de cor, né? O cheiro diferente do caramelo, então, transformação química. E fazer gelo. Eu tenho água líquida, boto no congelador, vai ficar sólida. Mudou apenas o estado físico da água, né? De líquido para sólido. Então, aqui não pode ser química, aqui tem que ser físico. Então, apenas a 2 e a 4, que é a alternativa B, são transformações químicas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Corrijam a atividade, fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima aula, tá bom?